Amém? Glória a Deus por isso. Amém, queridos? Então, o tema é justamente esse, toque físico. E essa linguagem, assim como as que antecederam, conforme eu disse, desde o princípio, eu vejo, querido, na Bíblia, que o toque físico, ele sempre existiu desde a criação do ser humano. Amém? Deus, quando criou o homem, isso está lá em Gênesis, no capítulo 2, só para nós entendermos um pouco aí, em Gênesis capítulo 2, no verso 7, aqui na versão a qual eu coloquei, vou ler um pouco, está na linguagem NVI, e diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Amém, queridos? Deus, quando criou o homem, formou o homem, dá a entender o quê? Que Deus ali, já desde o princípio, Deus tocava, o homem a qual Ele estava criando. Já havia um toque de Deus sobre o ser humano. Todo ser humano, querido, ele tem essa carência e sabe muito bem identificar quando Deus está tocando a sua vida, sim ou não? Você sabe discernir isso, é um toque de Deus. Então, o toque físico, querido, eu creio que desde a criação, da formação, Deus, Ele já falava essa linguagem, já transmitia ao homem essa linguagem do toque físico. Assim também, não só no homem, mas também com a formação da mulher. Gênesis 2, versículo 21 e 22, a Bíblia diz assim aí: então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e trouxe a ele. Ou seja, ambos, tanto o homem como a mulher, eles foram gerados por Deus nessa linguagem do toque físico. Podem compreender isso, querido? Isso é algo maravilhoso demais. Nós fomos gerados, criados, formados dentro dessa linguagem de amor. Deus tocando o ser humano. Deus, transmitindo o amor dele a nós desde a criação, desde o início da criação. Mas quando nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vemos que vai muito além. Essa linguagem, ela vai se repetindo até os dias de hoje. Por exemplo, ali em Eclesiastes, capítulo 11, verso 5, eu vou ler muitos textos aqui, e eu quero ser bem rápido no que eu vou transmitir, porque nós teremos um tempo de uma ministração no final. Mas olha comigo aí, Eclesiastes 11, 5, a palavra de Deus diz assim: assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Deus tocando até hoje no ventre, desde o ventre materno, Deus formando o ser humano ali, querido. Amém, amados? O toque de Deus na vida de cada um. Mas quando nós vamos ali em Salmo 139, agora, versículo 6 a 15, mais uma vez, essa linguagem também, ela é aqui revelada. E aqui no verso 13 diz: tu criaste no íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Ou seja, Deus tocando o ser humano desde a sua concepção. Amém, amados? Glória a Deus. Puderam entender até aí? Então veja,
essa linguagem, querido, ela é expressa pela Bíblia, ela é expressada através do próprio toque de Deus. É uma linguagem que eu posso dizer, não só essa, como as outras que nós estamos aprendendo até aqui, mas a linguagem do toque físico, ela se dá ao início desde a criação do homem e da mulher. Amém, queridos? Então, nós fomos gerados em meio a essa linguagem de amor de Deus por nós. Amém? Compreendendo, então, o que é o toque físico. O toque físico não está somente voltado ao relacionamento íntimo de um casal. Por isso eu disse, não frustrando a sua expectativa, mas vai além do toque físico, vai além da intimidade, ou seja, o toque físico, querido, dando só uma explanada, ele abre o caminho sim para um relacionamento mais íntimo de um casal, mas ele não está 100% focado nisso, amém? Então veja, o toque físico, querido, ele vai muito além de um relacionamento íntimo de um casal, vai além da intimidade conjugal. Podemos compreender que as pessoas que nós tocamos, seja da nossa família, irmãos, amigos, podem ser tocados através dessa linguagem. Nós podemos tocar as pessoas, não só na nossa casa, dentro do contexto familiar. Embora o foco tenha sido esse, a família, o seio familiar, o dentro do lar, a nossa casa, né, a nossa família, a estrutura familiar, essa linguagem também é transmitida na igreja. Quando nós tocamos um irmão, uma irmã, quando nós impomos as mãos sobre alguém, nós também estamos ali não só liberando o poder de Deus, mas o amor de Deus em nós por aquela pessoa, amém, queridos? Então veja, nós podemos tocar muitas pessoas, amém? Eu coloquei até essa frase porque foi algo que o Espírito Santo falou ao meu coração. Tudo que tocamos, deixamos uma impressão nossa. Sim ou não? Tudo que nós tocamos, nós deixamos uma impressão nossa na vida daquela pessoa, ou todo lugar. Então veja, querido, de que forma, aí surge então essa pergunta, que impressão nós temos deixado na vida da nossa esposa, do nosso cônjuge ou dos nossos filhos, quando o tocamos? Qual impressão nós temos deixado, querido, na vida das pessoas que estão no nosso círculo de amizades, na vida dos nossos irmãos, das pessoas que nós estamos próximos? Por isso o toque físico vai além somente, né? Vai além da vida conjugal. Algo que realmente pode, querido, sabe, o toque físico ele é uma linguagem tão poderosa, por quê? Porque nós podemos deixar uma marca positiva ou negativa na vida das pessoas que nós tocamos. Quantas pessoas foram marcadas positivamente e hoje são bem resolvidas em suas vidas, mas o contrário também existe. Pessoas que receberam um toque inapropriado, um pouco mais à frente nós vamos falar sobre isso, e tiveram as suas vidas marcadas negativamente, e hoje, né, caminham, expressam, até mesmo esboçam um sorriso, uma felicidade, mas carregam dentro de si um trauma, uma ferida aberta, por conta de um toque físico que marcou a sua vida negativamente. Como identificamos essa linguagem? Como que nós podemos identificar? É simples. Normalmente, as pessoas que têm essa linguagem, a expressam com muita facilidade através de atitudes que onde está se torna facilmente identificada, ou seja, é aquela pessoa um pouquinho mais melosa. É aquela pessoa que às vezes está conversando com você, talvez você já viveu isso, e ela toca você. E às vezes a gente fala assim, nossa, aquela pessoa fica toda hora me tocando, sabe? Eu não gosto muito de falar, porque qualquer coisa fica tocando em mim e tal. Ela expressa
a linguagem dela. E muitas vezes ela é mal interpretada. Nós às vezes falamos, nossa, mas essa pessoa fulano tal é meio pegajoso. É a linguagem de amor dele, querido. É a linguagem de amor dela. Em casa a gente tem o Abner lá, o Abner ele tem essa linguagem de amor todos os dias. A Beth fala assim, todos os dias. Ele acorda, aí ele vem aqui no quarto e ele me beija, ele me abraça, e ele diz que me ama, e tal, e não sei o quê. E eu fico até com um pouco de inveja, né? Não sei porque ele não é tão meloso assim comigo, mas às vezes também, querido, sabe? Estamos lá trabalhando, ele vem, ele abraça, o pai, eu te amo, e tal, e não sei o quê. E é bom demais se sentir amado. A Júlia já tem uma outra linguagem, a Júlia já é mais aquele ato de serviço, ela gosta de, né? Faz uma coisa, faz outra. Às vezes você não pede para ela e ela já está fazendo, e é natural dela. A Carol também já tem outra linguagem, é a palavra de afirmação, e aí vai. Então, queridos, veja, a gente precisa, sabe, identificar isso, para que nós possamos corresponder o tanque de amor daqueles que estão dentro do nosso lar. E o toque físico, ele é facilmente identificado, como eu disse, porque é aquela pessoa que ela deseja, assim, tocar alguém e ser tocada. Ela gosta, né, de uma maneira muito natural, querido, sabe? Ela se expressa com um beijo, ela faz questão, né, de beijar alguém, não só por questão de educação, mas para ela aquilo é muito mais potencializado, porque realmente ela transmite o amor, um sentimento por detrás daquilo, amém, queridos? Né? Um abraço, né? Um abraço, dar e receber carinho, ser abraçada e abraçar, a gente vê isso, né? Andar de mãos dadas no meio do público, no shopping. Hoje às vezes a gente vê casais, querido, que a mulher vai embora lá na frente, ou o homem vai embora, larga a mulher lá atrás, e a mulher só falta, espera, calma aí, ô! Né? Sai correndo atrás do esposo, do parceiro, né? Não tem uma atitude de carinho, não tem uma atitude, uma expressão de amor, ou às vezes é um casal, mas está andando juntos, mas assim, um lá, um aqui, né? Os filhos, longe. E eu me lembro que, sabe, querido, uma vez, a gente sempre teve o hábito de andar com mãos dadas, não só eu e a Beth, mas as crianças também no shopping, e formar aquela fila, assim que fechava o corredor do shopping, né? E ninguém mais passava, porque embora só tem 3 filhos, né, gente? E ficava aquelas filas. E às vezes eu falava assim, espera um pouquinho, vamos dar uma passagem para alguém aqui para, né, passar. E uma vez a gente se descuidou disso, a gente soltou a mão do Abner. E ele era pequenininho. E ali no Maxi Shop é um pouco grande. E aí a gente, quando deu conta, cadê o Abner? Cadê o Abner? A Beth já começou a ficar vermelha, desesperada. E eu, né, homem assim, né? Calma. Espera, calma. Mas por dentro fala, Jesus, aonde que foi parar esse menino? Né? E daqui a pouco nós ali procurando, tentando procurar, e ouvimos, né? Elizabeth Glauco, seu filho Abner se encontra aqui na segurança. Eu falei, ô Jesus. Um descuido, querido, sabe? E o Abner desapareceu do nosso lado. E a gente, querido, sabe, sempre teve esse hábito de andar, e hoje com os netos não é diferente, de dar as mãos e vamos andar e tal, fica aqui próximo, fica perto de nós. Isso, querido, sabe, a gente sempre tem que estar expressando. A minha linguagem é mais essa, o toque físico. Eu gosto de andar de mão dada, eu gosto de abraçar, eu gosto de fazer carinho, gosto de receber também, né? Porque às vezes a gente dá o carinho, mas às vezes a gente não recebe tanto. Então, isso acaba frustrando o tanque daquele que não recebe, daquele que a linguagem dele é. Porque às vezes, querido, a pessoa ela dá o carinho, ela dá o abraço, ela quer essa atenção, ela expressa essa atenção, só que por outro lado, o recipiente, o tanque dela não é abastecido com essa linguagem.
Estão entendendo? Então, o toque físico, querido, ela é uma linguagem que exige do seu cônjuge uma atenção também. Por quê? Porque da mesma medida que ele gosta de externar aquilo, ou seja, não só o toque físico, mas todas as linguagens é assim. Se você lê o livro, quem já leu o livro aí? Quem já leu? Quem não leu, leia. Você vai perceber que naturalmente, todas as linguagens, quando ela é identificada, aquela pessoa ela não somente faz aquilo para transmitir a sua linguagem, mas ela quer receber daquela forma. Ela precisa daquilo, ela depende daquela linguagem, para que, né, ela vá bem. Então, não somente andar de mão dada ao público, isso é notado, as pessoas acabam notando, é fácil, simples isso, sim ou não? Então veja, queridos, eu quero fazer só uma enquete meio rápida aqui. Ô Jesus, me ajuda, travou aqui agora. Em sua casa, quem gosta de abraçar mais? No seu relacionamento conjugal aí, quem gosta de abraçar mais? Na sua família, não só entre esposo e esposa, mas passando a entender também que tem os filhos, quem gosta de abraçar mais? Quem não perde a oportunidade de beijar mais? De estar ali sempre dando um beijo, tendo uma demonstração de carinho, de afeto, né? Quem faz questão de andar de mão dadas em público? Quem mais tem essa linguagem? Quem gosta mais de receber o carinho em sua casa, em sua família? Você já conseguiu identificar aí entre vocês? O toque físico também, querido, é aquela boa massagem nos pés, né? Quando o maridão chega e às vezes pede, eu de vez em quando eu falo para a Beth, paixão, faz umas massagens nos meus pés, nas minhas pernas, né? Nas minhas costas. E aí depois a gente vai e também faz o inverso, né? Aí vai e retribui, né? É bom demais. E querido, como eu disse, essa linguagem do toque físico, ela é muito boa, por quê? Porque abre portas, principalmente no que diz respeito à vida conjugal. Porque, querido, se você tem reclamado de algo que não tem funcionado bem entre você, casal, eu pergunto, como está a sua linguagem de toque físico? Está fluindo bem? Sim ou não? Se você tem praticado essa linguagem dentro do contexto seu, família, como vida conjugal, entenda uma coisa, tudo que você semeia de dia, bons entendedores entenderão, colhe de noite, amém? Tudo que a gente semeia, a gente colhe. Então, eu confesso que, desde quando eu escolhi esse tema, eu comecei a andar dentro de casa assim. Eu passava perto da Beth, dava um beijo nela e falava assim, toque físico. Aí, eu estava andando dentro de casa, daqui a pouco ela lá passava, dava uma raspada nela assim, e falava, toque físico. Aí eu passava, ia lá, ela estava lavando louça, eu ia lá por trás dela, beijava o pescoço dela e falava, toque físico, meu bem. E queridos, à noite tinha avivamento. Subi a palmeira. Ainda bem que essa mensagem foi apagada, hein, Arthur? Era no tempo do Soul de Claude. Mas tem alguns irmãos pedindo reprise, viu? Tem irmãos que lembram dela até hoje, né? Então, querido, eu comecei,
Você ia lá, dava uma pincelada no livro, olhava e falava, Aí de repente ia lá, pegava um creme, vamos fazer uns carinhos aqui no pé, uma massagem. Aí olhava nos olhos e falava o quê? Toque físico, meu bem. E isso vai enchendo o tanque dos nossos cônjuges, amém, querido? Não só nós externamos, mas a pessoa também aprende isso, amém, queridos? Aprende a identificar, né, essa linguagem. Agora veja só, o toque físico, como eu disse, ele marca a vida daquele que possui essa linguagem de tal forma que todas as suas carências, elas são preenchidas. Ou seja, o seu tanque de amor, ele é preenchido, querido. O toque físico, querido, ao contrário daquilo que muitas pessoas pensam, como eu disse, não é somente, querido, sabe como eu disse, o ato da intimidade em si do casal, mas se estende dentro da nossa casa, alcança a vida dos nossos filhos e marcam a vida deles, de tal forma que toda a carência, que muitas vezes nós não conseguimos identificar, às vezes na vida dos nossos filhos, ele passa a ser preenchido. Amém? Do contrário, como eu disse, se essa linguagem ela não é externada, para as pessoas que a possuem como toque físico, ou seja, essa linguagem, ou tem essa linguagem, o tanque dessa pessoa, ele fica vazio. Para ele, parece que ele carrega, como nós vimos no vídeo, o tanque é vazio, a linguagem é grega, não se fala a mesma linguagem. E eu vou além, querido, há muitos casais que acabam rompendo o seu relacionamento conjugal, porque não consegue identificar a linguagem do outro. Né? Muitas vezes a pessoa tenta suprir aquela carência, não, eu vou dar o presente para ela, eu vou dar a palavra de afirmação, e aquela pessoa ela fala, nossa, mas a minha linguagem não é essa. E muitas vezes a linguagem daquela pessoa é justamente essa, é o toque físico. Amém? Por que é tão importante essa linguagem assim como as outras? Porque o toque físico, ele transmite e supre a necessidade da alma daquela pessoa. Amém? Então veja, o toque físico, ele supre a carência de alma. O toque físico está diretamente ligado à alma, à emoção, as emoções daquela pessoa, elas são preenchidas através do toque físico. É desta forma que a pessoa que tem essa linguagem, ela se sente amada. Quando não são tocadas, essa pessoa que tem esse tipo de linguagem, ela se sente desprezada. Já parece que não tem aquela importância. Então a pessoa carrega dentro de si uma frustração. E muitas vezes cria-se aquele ponto de interrogação, será que essa pessoa me ama de verdade? Porque as suas emoções não foram supridas, a sua carência de alma não foi suprida. Estão entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos alguns exemplos de algumas pessoas que praticaram essa linguagem também. Por exemplo, Gênesis capítulo 26, olha o que diz a Bíblia aí, Gênesis 26, versículo 6, olha o que diz a Bíblia. Isaac estava em Gerar, Isaac ficou em Gerar, quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, preste atenção, ele disse, ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, os homens desse lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaac estava em Gerar e já fazia muito tempo. Certo dia, presta atenção, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela
quando viu Isaac fazendo o que, queridos? Acariciando Rebeca, sua mulher. Isaac, ele tinha essa linguagem de amor. Isaac, querido, a Bíblia diz que Abimeleque, ele sai ali do palácio e o que chegou ao ouvido dele foi: olha, ela é irmã de Isaac, ela não é a mulher. Mas a Bíblia diz que Abimeleque, ele olha da janela do seu palácio e ele dá de frente com a janela da onde Isaac e Rebeca estava, e ali ele presencia a cena, né, de Isaac acariciando a sua mulher. Ou seja, vamos dizer assim, que Isaac estava transmitindo através da sua linguagem de amor o quanto ele amava Rebeca, o quanto Rebeca era importante para ele, o quanto Rebeca era amada. Isaac estava ali, né, demonstrando um carinho, ao ponto de Abimeleque perceber aquilo e falar: opa, peraí, eles não são irmãos, eles são cônjuges, eles são casados, é homem e mulher. Há um carinho, há um amor entre eles, há algo que os une, há algo que os aproxima, algo muito mais forte. A Bíblia diz que o amor é mais forte do que a morte. Nós não podemos ocultar o nosso sentimento de amor pelo outro, amém, querido? Então veja, Isaac, ele tinha essa característica dessa linguagem de amor. Isaac e Jacó, Gênesis 26, versículo 26 e 27, nós sabemos que ali Jacó havia feito aquela caça, estava ali indo diante, Gênesis, será que é 26 mesmo? Ou eu marquei errado? Gênesis 27 e 26, perdão, Jamile, eu marquei errado para você aí. É a Adelita. Jamile está aqui. É que a Jamile estava lá a hora que eu levei o texto. Está vendo, Jamile? Você me atrapalha. Vamos lá. Gênesis 27 e 26. Mais uma vez Isaac agora demonstrando essa forma, dessa linguagem para com o seu filho. E olha o que ele diz aí: então Isaac, seu pai, lhe disse: venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Verso 27. E ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro das suas roupas, Isaac o abençoou, dizendo: o seu cheiro, meu filho, é como um cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Veja, querido, essa demonstração, essa linguagem, né, entre Isaac e Rebeca, mas também entre Isaac e seu filho. Então essa linguagem é uma linguagem sadia, que deve ser praticada também dentro do nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Estendendo um pouco mais, nós achamos um outro casal aqui abençoadíssimo, é top, eu gosto desse casal. Toda outra palavra foi praticamente pautada nesse casal, que é lá em Cântico dos Cânticos, capítulo 1, verso 2. Olha o que diz aí, a Sulamita agora falando para Salomão: se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos, sim, as suas carícias são mais agradáveis do que o vinho. A linguagem de amor da Sulamita era toque físico. Veja que ela expressa: se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos, sim, as suas carícias, o seu carinho, são mais agradáveis do que o vinho, ou seja, mais agradável do que um presente. Para mim, para Sulamita, era justamente isso. De que vale o vinho se você não me beija? De que vale o vinho se você não me faz um carinho, uma demonstração de amor? Então Sulamita, querido, ela tinha esse tanque, essa carência dentro dela.
Então veja, querido, que a gente vê essa linguagem sendo praticada no decorrer da Bíblia. E agora eu quero falar também, até agora aqui nós falamos como uma forma positiva do toque físico. Mas agora algo que o Senhor, desde o princípio, orando e falando com Deus, e o Senhor colocou no meu coração e testificou por várias vezes, inclusive no decorrer dessa madrugada, enquanto eu orava a respeito desse culto, e o Senhor foi falando comigo. Também o toque físico, ele pode sim marcar positivamente, mas negativamente muitas pessoas. Há tantas pessoas que têm ou teve a sua vida marcada de forma negativa através do toque físico. Essa linguagem, ela pode abrir portas, também, querido, que causam feridas na alma, trazem traumas. Pessoas que muitas vezes, querido, sabe, têm carregado traumas consigo, feridas abertas, talvez durante anos da sua vida, por conta de um toque de uma forma negativa. Como disse, essa linguagem do toque físico, ela é totalmente ligada às emoções e os sentimentos da alma da pessoa. Então, quando nós vemos, querido, alguns exemplos, pelo menos, de que o Senhor, Ele falou comigo, pessoas que carregam traumas de infância devido a um toque físico errado. Uma correção mais dura que essa pessoa recebeu do pai, e o seu relacionamento com o pai foi criada uma barreira. Porque o pai era aquela pessoa severa que não sabia corrigir da maneira correta, né? Ele não era uma correção, era uma agressão física. E aquilo criou feridas no coração, na alma dos filhos. E isso é algo tão sério, por quê, querido? A gente vê isso. Porque da mesma forma que ela recebeu aquela linguagem e traumatizou ela, muitas vezes ela transfere aquilo na vida dos seus filhos. É agressiva na correção, porque ela está ferida. É dura na correção, porque ela carrega uma ferida aberta dentro dela. O meu pai fazia assim comigo, era duro, era severo. Então ela transfere, ela gera isso no coração do filho, e o filho carrega o seu trauma também. Estão entendendo isso? É algo sério. Uma correção dura, né? Pessoas que foram talvez abusadas sexualmente na infância ou na juventude, muitas vezes por parte de um pai, um padrasto, ou alguém fora da família, ou alguém dentro do contexto familiar, e esse toque físico causou nela uma ferida aberta, está ali, a pessoa carrega, muitas vezes, como eu disse, ela até esboça um sorriso, mas só ela sabe o trauma que ela carrega dentro da sua alma. Aquilo é uma ferida aberta, porque foi um toque físico de forma indevida. E aí então essa pessoa, dado aquele toque físico errado, essa pessoa se casa, e ela entra num relacionamento conjugal, mas ela não foi curada daquilo. O que acontece? Quando o esposo a procura, ela se omite, por conta daquele trauma, por conta daquela ferida aberta. A sua vida íntima, às vezes ela até mesmo tenta suprir, ela quer suprir o seu esposo, mas para ela aquilo é dor, é um sentimento de dor, que só quem passou por isso sabe o que é. A dor que ela carrega, o sentimento que ela luta dentro dela, por conta de traumas, como eu disse, de abusos. Um relacionamento, seja ele conjugal ou entre pais e filhos, mas um relacionamento agressivo,
um relacionamento duro. Pessoas que foram agredidas fisicamente dentro do seio familiar. A pessoa ela está tentando sustentar o seu casamento, mas só ela sabe a dor que ela vive por conta daquele relacionamento traumático, agressivo, duro. Pessoas, como eu disse, às vezes até mesmo os filhos. E quantos são os filhos, querido, que os pais tentam trazer para perto, muitas vezes eles erram, e aí o pai vai e ele corrige de uma forma dura, agressiva, aonde ele está causando traumas em cima de traumas. Ferida aberta em cima de outra ferida. E ao invés de trazer para perto, ele está levando para longe. Estão entendendo isso, querido? Vai muito além. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um caso como esse ali em 2 Samuel, no capítulo 13. 2 Samuel, no capítulo 13. Versículo 6. Aqui fala a respeito do incesto cometido por Amon com relação à sua própria irmã Tamar. Ele desejou se deitar com a própria irmã, abusou da própria irmã. E olha o que diz aí no versículo 6, capítulo 13, 2 Samuel 6. Diz aí assim: deitou-se, pois, Amon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente, quando o rei foi visitá-lo. Amon lhe disse: eu gostaria, tarja preta, está aparecendo para mim aqui. Eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Amon, prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa do seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou o bolo na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Amon deu ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram, disse a Tamar: traga os bolos, sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto do seu irmão. Mas, quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deita-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessa em Israel. Não cometa essa loucura. Ele fez, querido, com que uma ferida fosse aberta na alma da sua própria irmã, um abuso. Ele abusou da própria irmã. Amon, ele agarrou à força, verso 19. Verso 19 diz, olha só a situação de Tamar. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Você imagina o nível de dor, o nível de trauma, que Tamar aqui agora ela sai, ela vai com aquele sentimento: não, olha, meu irmão, não passava na cabeça de Tamar isso, que ela seria abusada pelo próprio irmão. Mas ela sai da casa do seu irmão com um trauma, com uma ferida. E a Bíblia diz, querido, que ela sai dali com aquele sentimento dentro dela, chorando e clamando em alta voz pela cidade e falando:
eu imagino a expressão de dor. O toque físico marcando a vida de Tamar de uma forma negativa. Queridos, veja, assim é o sentimento de muitas pessoas que talvez em sua vida foi tocada indevidamente. Ela carrega essa dor, essa frustração, esse sentimento, esse choro, sabe, reprimido dentro da sua alma e que precisa ser curada. Mas assim como Tamar foi marcada, a sua alma foi marcada, a sua vida foi marcada de uma forma negativa, e talvez aqui nessa manhã, há pessoas que teve a sua vida marcada. Eu posso dizer uma coisa, há uma boa notícia para você nessa manhã. Aquele que tem o poder de curar todas as feridas, através do seu toque, Ele está aqui e Ele quer tocar a sua vida nessa manhã. Ele quer trazer cura na sua alma. Ele quer trazer cura nesse sentimento. Ele quer mudar a tua história nessa manhã. E esse é aquele que é perito em tocar de uma forma que ser humano nenhum sabe tocar. Este é Jesus de Nazaré. Esse é aquele que tem um toque físico que nós sabemos identificar. Esse é aquele que sabe, querido, como tocar e transformar a condição da alma da pessoa. Quando Ele toca o cego, Ele reaviva a alegria. Quando Ele toca aquele leproso, querido, que não tinha esperança, que vivia isolado, Ele traz a cura, Ele reacende a esperança daquele leproso. Quando Jesus, querido, Ele toca, querido, sabe, o paralítico, Ele dá a ele uma condição para que ele se levante e tome e siga caminhando em frente. E nessa manhã, Jesus quer tocar a sua vida para mudar a tua história. Jesus, quando Ele toca o filho da viúva de Naim, que estava ali, indo para ser enterrado, Jesus o traz à vida. Querido, eu quero te dizer, se esse sentimento de toque físico está morto dentro de você, hoje Jesus vai ressuscitá-lo. O seu relacionamento conjugal na sua casa, com o teu filho, será outro a partir de hoje. A filha de Jairo foi tocada por Jesus, mas nós vemos também uma mulher que durante 12 anos caminhou ali enferma, mas ela decidiu, porque a linguagem dela era esse, o toque, e a fé dela disse, consigo mesma ela dizia, eu vou tocar em Jesus, e eu serei curada através desse toque. Jesus está acessível a você nessa manhã, amém, querido? Ele continua tocando vidas hoje, Ele continua curando traumas hoje, Ele quer tocar a sua vida sim, para te fazer livre e entender que Ele quer transmitir esse amor na sua vida. Ele quer trazer cura a você. Então quero convidar a você a se colocar de pé agora.